Então vamos voltar, né, à nossa aula. E vamos falar agora um pouco sobre o processo de leitura. Como é que funciona o processo de leitura, gente? O processo de leitura é algo muito dinâmico, ele é social, ele é o resultado de muita interação. Paola, o meu aluno, ele vai aprender naquela hora quando ele lê? Não. Quando você começa a ler, você pode ver que é o mesmo texto, mas se tiver 30 crianças numa sala de aula, 30 crianças normalmente vão ter experiências diferentes. Porque são questões culturais, eles vão trazer informações, vivências, né, de fora da escola, de fora da sala de aula. E isso é muito legal quando você começa a trabalhar esse processo de leitura, porque assim, essa troca de experiência, porque ali vai te dando, né, ferramentas, recursos para que a aula fique mais rica, mais interessante para aquelas crianças, porque as crianças vão conhecendo, né, quem está ali do lado dela. Você vê, quando você lê um texto falando sobre fazenda, eu já tive essa experiência dentro de sala de aula. O menino nunca pisou na terra porque a mãe não deixa, porque ele é muito alérgico, ou porque mora numa cidade grande, mora em apartamento. O outro, ele já conta que ele corre, ou então que se ele não mora na fazenda, o vô é da fazenda, e normalmente ele vai para a fazenda todo final de semana, ou passa férias. Então, assim, são vivências, né, que você pode pegando ideias, e ali se transforma numa ferramenta fantástica para a leitura. Então tem um conhecimento prévio do leitor e você vai construindo sentidos. Eu tive um menino que era muito interessante. A gente começou a falar sobre fazenda, tudo, e ele começou a chorar. Aí eu falei: mas por que você está chorando, menino? E ele falou: Paola, porque todos os anos a gente ia pra fazenda. E eu sinto, e meu avô faleceu faz pouco tempo, a fazenda era do meu avô. Então, quando fala de fazenda, eu lembro do cheiro da terra molhada quando chovia, né? Nas minhas férias. Então, assim, você vê que você vai mexendo. Então, não é só um processo mecânico, por isso que eu tô falando isso tudo. Não é só um processo mecânico que você junta palavras, né, forma sílabas. É um processo de vivência, de interagir com a criança. E quanto mais você interage, mais interessante fica e mais ela vai querer, mais motiva a criança para aprender e facilita esse processo. Como é que a gente começa esse processo de leitura e escrita? A primeira coisa, quando a gente começa esse processo, nosso cérebro fala atenção, aí ele fica atenção. Então a nossa atenção, ela se sustenta vai para a atenção sustentada. Aí a atenção sustentada vai para onde? Vai para o caderno, vai para a revista, vai para o computador, vai para onde tem ali a leitura. Segurou, pegou o foco, né? Então nossa atenção foi para ali. Depois nosso cérebro fala: vamos para a atenção, nós vamos para a atenção seletiva. Nós vamos selecionar informações do que é mais importante. Aí ali nós vamos fazer vai sustentar, né? Nossa atenção vai ser sustentada e nós vamos ativar o vísio espacial. Aí os nossos olhos, vocês já perceberam? Eles fazem os movimentos da esquerda. Isso vai ficar errado aí para vocês, porque a câmera está em uma posição, vai ficar errado. Quando vocês verem no vídeo, vai da esquerda para a direita. E depois a gente vai fazer o reconhecimento grafêmico, o reconhecimento da grafia. Esse é todo um processo que ativou ativou órgãos, sentidos, para poder fazer esse processo de leitura e escrita. A segunda fase desse processo de leitura e escrita, o que vai acontecer? Faz o reconhecimento fonológico, que é as sequências de sons das letras, das palavras. Aí começa a escrita e a leitura, né, na atenção, e depois automaticamente, quando você já começa esse processo, começa a ler, faz esse reconhecimento vídeo-espacial, aí você começa a ler automaticamente.
Faz exercícios assim. Existem vários exercícios de atenção que às vezes a palavra está errada, mas você lê tão automático aquela palavra que o erro da palavra, a falta de uma acentuação, a inversão de letras ali, você nem percebe de tão rápido que você lê. Porque você já está na leitura automática, você não está prestando atenção. A sua atenção seletiva não está funcionando direito, ok? Então, por que a gente tem que ter noção espacial? Por causa do caderno, do espaço, porque senão na hora que você começar a ler, você se perde nas linhas, você não consegue achar palavras, frases. Então a gente utiliza, né, no processo de leitura e escrita, estratégias espaciais, reconhecimento fonológico. Por isso que tem que ser feito todo aquele trabalho de jardim de infância, nos primeiros anos da alfabetização, trabalhar psicomotricidade, lateralidade, as percepções visuais, espaciais, é muito importante. Por isso que isso são competências da alfabetização. Nós temos algumas dificuldades, né, muitas dificuldades por disléxico. Então nós vamos começar o reconhecimento fonológico, os principais, decodificar e fazer o reconhecimento visoespacial de leitura e escrita. Por isso que o disléxico ele se perde. Ele tem dificuldade no reconhecimento do som e ele tem muita dificuldade da questão de percepção, de noção espacial. Tem que ser muito trabalhado. Normalmente o psicopedagogo, quando o menino já chega lá, quinto, sexto ano, ele volta e ele começa a trabalhar essa parte da motricidade, psicomotricidade com a criança dentro do consultório. E escola também faz muito isso em sala de recurso. Então, assim, tem 5 maneiras para trabalhar a leitura e a escrita de uma forma lúdica. Primeira coisa que a gente pode, uma atividade que a gente chama do RR, que é repetição e rima. Gente, vocês podem acompanhar, isso aí tá na apostila, nos slides da apostila de vocês, tá? Podem acompanhar. Trabalhar rima com dislexo é essencial. Na primeira parte da apostila, eles falam muito, frisa muito sobre essa questão da rima. Você pega esses livros, né, de muita repetição, poemas rimados, é muito bom. Aí você vai começar a trabalhar com a criança ali, com o aluno, dentro de sala de aula. E à medida que a criança vai se familiarizando, né, aí você pode ir dando chance para elas lerem. Paola, como é que você trabalha com seus meninos dentro do atendimento psicopedagógico, a intervenção? Gente, o que eu faço? Eu primeiro eu leio uma vez, depois ele lê junto comigo e depois ele lê sozinho. Por que eu faço isso? Porque ele escuta, começa a trabalhar o som e ele cria segurança. Eu também gosto muito de trabalhar aquele sussurrofone, que é aquele telefone feito de cano. É porque eu não trouxe hoje. É muito legal para poder trabalhar com a criança, aquele sussurrofone. Por quê? Você fala e ele escuta, ele fala e ele escuta o som. Então, ele tem como corrigir, ele vai trabalhar a memória auditiva e ele tem como fazer essa correção. Paola, como é que você trabalha a questão esse viso espacial? Gente, eu fiz essa reguinha, porque tem muito pai que não tem condições de comprar. Tem uma reguinha que é a reguinha do disléxico, mas tem muitos pais que não têm condições de comprar, porque ela é cara. Então aqui, ó, são 2 palitos, você pode fazer com um palito de picolé. Esse aqui são 2 palitos de churrasco para ela sair maior. Olha aqui, ó. A criança vai, né, ó, ela vai lendo, então ela vai pegando só aquela linha, ó, tá vendo? Então aqui são 2 palitos de churrasco. Fica aqui, ó, 2 palitos de churrasco, certo? Eu comprei um monte que eu passo para os meninos. Eu não trabalho isso aqui só com dislexia, eu trabalho isso aqui com crianças na alfabetização para essa questão de ter noção espacial. E esse durex, tá vendo? Esse durex para juntar. É bem tranquilo, é fácil, sai barato.
O professor dentro de sala de aula pode dar para os meninos, para os alunos. O sussurrofone, depois eu mando para vocês nos grupos. Eu peço para o Márcio também colocar no grupo na plataforma. Com R$20 eu comprei os canos, eu mesmo montei, cortei, eu consegui fazer 20 sussurrofones, o telefonezinho de cano de PVC, e os meninos adoram, porque é uma forma deles brincarem. É uma forma de quebrar o gelo, né? O profissional quebrar o gelo. A segunda também, uma outra atividade, é você fazer conversar sobre histórias. Aí também você começa a fazer o que? A trazer vivências. E depois você conversa em livros, você vai ver, quando você começar. Gente, cada um vai contar uma história, cada um vai ter uma história ali de forma diferente da sua vivência. E ele vai querer que você leia o livro e ele vai querer ler o livro, porque aquilo ali vai motivar. O outro é o mundo das palavras, outra atividade 3. Vai precisar de uma cartolina, de um giz, de um lápis. Aí as crianças vão escrever palavras, uma lista de palavras, você pode escolher uma categoria e ali vocês começarem a formar palavras, escrever e colocar na sala. No consultório, eu tenho uma parede lá, onde eu trabalho com os meninos, que eu coloco. Aí depois eu vou tirando, porque é muita coisa, e eles levam para casa. E aquilo ali você vai dizendo em voz alta, um escreve laranja, o outro escreve maçã, e depois junta todo mundo e cada um vai lendo todas. É bem interessante trabalhar. Você pode trabalhar também com histórias, com boneco de pano, fantoches, né? Um nível bem interessante, é uma forma lúdica. Leituras divertidas. Então, assim, tem várias formas que a gente pode trabalhar com as crianças. Gente, eu vou fechar esse vídeo agora para não ficar muito grande, porque eu sei que tem muita gente que está com problema de internet, para ele não ficar muito pesado. E aí nós continuamos no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção de todos.